Fala galera, esse vídeo vai funcionar como um Proof of Concept, né? Uma prova de conceito do Game War Chess, que eu estou projetando ele já tem alguns anos e queria começar a postar mais algumas coisas sobre ele e mostrar um pouquinho mais do game. Aqui, como vocês podem ver, tem dois decks, duas caixinhas que eu montei, onde representam duas classes. A primeira seria a Paladino, focada em defesa, e a segunda seria a Zumbi, focada em controle de tabuleiro, renascimento para ser mais exato. E aqui dentro os componentes, não tem muito mistério, funciona basicamente igual a qualquer jogo de xadrez. Fichas complementares, não precisa disso, mas ajuda, e peças pretas, peças brancas. Agora o tabuleiro já está montado, vocês podem perceber que não tem muita diferença para o tabuleiro de xadrez comum, até porque o próprio jogo é muito inspirado em xadrez e em alguns outros jogos de estratégia tática de turno. Mas alguns já podem estar percebendo aí que tem uma pequena diferença, que a peça da torre está na frente. Isso é porque aqui geralmente as torres desempenham um papel mais defensivo, então elas têm algum tipo de habilidade que fazem as peças traseiras ou enfim as peças inimigas se prejudicarem. Então elas geralmente possuem papel defensivo, puxando mais para a forma literal da palavra torre mesmo, e ficam estáticas aqui para poder auxiliar de algum jeito. Outra adição são das fichas, o próprio dado que às vezes é utilizado, vai ser necessário, e além disso o deck. Aqui, por exemplo, tem o bolo de cartas de Paladino que você vai selecionar antes da partida começar, caso você decida jogar de Paladino, para montar o seu deck. O deck ele é composto de 7 cards, um de cada tipo. O primeiro tipo é o peão, o segundo é o cavalo, o terceiro a torre, quarto bispo, quinto rainha, sexto rei e sétimo a fusão, que é a novidade que eu já vou explicar mais adiante. Então aqui tem deck de algumas cartas que eu fiz em apresentação para auxiliar, mas eu já vou utilizar um deck mais prático aqui, mais fácil de se utilizar, que já está pré-montado. Aqui a gente tem a rainha, se não pega a luz, o bispo, a torre, o cavalo, o rei, a nossa fusão, que é o peão montado no cavalo, e o próprio peão. Esse aqui vai ser o deck utilizado nessa partida. E essas peças que estão aqui, esses cards vão representar essas peças que estão aqui. E os cards eles possuem diversas características únicas que monta a parte do deck building do jogo. Então cada carta que você alterar vai formar uma estratégia diferente, um jeito de jogar diferente, e dentro de muitas possibilidades dá para você compor o seu estilo. Então aqui você vê que no card ele possui vida, ataque, movimento e level. E além disso, ele define para onde que ele vai atacar e define para onde que ele vai se movimentar. Então toda carta tem uma diferença uma da outra, não é só enfeite. Elas realmente possuem um diferencial, e também tem os tipos de efeitos. Cada um pode ou não possuir uma habilidade, que eu já vou explicar mais para frente como funciona, e isso vai conduzir a sua estratégia do início ao fim. Depois do oponente também ter escolhido as suas cartas, o jogo vai começar. Então aqui a gente tem o seguinte: tem 7 cartas selecionadas dos paladinos, as 7 cartas selecionadas dos zumbis, as fichas, o dado, isso aqui não vai ser utilizado, as fichas aqui do outro lado, e agora a gente pode começar a partida. Como funciona? A cada turno, cada jogador vai ter a opção não só de mover uma peça, ele vai ter a opção de fazer 3 ações por turno, e essas ações são divididas em 3. A divisão é
ação de movimento, ação de ataque e ação de efeito. A ação de movimento é o que já se espera. Você pode pegar uma peça e mover para onde ela estiver, dizendo que você pode mover. No caso desse peão aqui, a movimentação dele está dizendo, deixa eu focar aqui, que é inclinada. Então você pode mover com ele para uma das linhas diagonais. A outra ação que você pode utilizar é a ação de ataque. A grade dele de ataque diz que é reto, então nesse caso aqui pelo menos não tem ninguém que ele possa atacar, a menos que ele esteja próximo a alguém em linha reta, em formato de cruz. Se ele estivesse aqui, por exemplo, ele poderia atacar. E o terceiro tipo de ação é a ação de efeito. Existem 3 tipos de efeitos que você pode ir ativando conforme o jogo for rodando. O primeiro deles é o de ativação. Basta estar no seu turno aqui, ó, que você pode ativar. Esse bispo nobre aqui, por exemplo, está escrito aqui, ó, Act, de Activate. Você pode ativar no seu turno e você destrói uma peça sua para renascer outro do cemitério level 3 ou menor. Então ele funciona como uma substituição entre as peças que estão no tabuleiro e as peças que saem do tabuleiro por algum fator externo. Então ele funciona para você repor suas peças, trocar elas na verdade. Se você estiver precisando mais de um cavalo do que de um peão, ou de uma torre do que de um cavalo, enfim, você faz essa troca com esse efeito. O segundo tipo de efeito que existe é o de contínuo, que está sempre ativo, então não vai gastar ação. E o terceiro deles é o de condição. Acho que aqui não tem nenhuma carta, não tem sim. Tem esse card aqui que tem o efeito de condição, que só depois de um fator externo ocorrer que você pode ativar essa habilidade. E ela também não vai gastar nenhuma ação. A única que vai gastar é o efeito que está escrito ACT, de Activate. Então esses são os 3 tipos de efeito que você pode utilizar. E contanto que ele for Act, você vai gastar uma ação das suas 3 por turno. Quando você acaba as suas 3 ações, você encerra o jogo. Encerra o turno, perdão. Lembrando que quando você estiver jogando, você não necessariamente precisa fazer uma de cada. Você pode, por exemplo, mover 3 vezes, ou atacar 3 vezes, ou ativar 3 habilidades, ou atacar 2 vezes e ativar uma habilidade, enfim. Você decide como você vai jogar. Dito isso, existem 2 formas de fazer com que o jogo acabe. A primeira delas, como se de esperar, é derrotar o rei. Derrotando a peça rei, fazendo o seu PV reduzir até a 0, você consegue vencer o jogo. A segunda forma é destruindo todas as outras peças, exceto o rei, causando assim a regra da rendição. Se você conseguir tirar todas as outras peças do campo, do tabuleiro, a peça rei vai entrar em desistência e o jogador que tiver apenas essa peça no campo vai perder o jogo também. Então são 2 alternativas que você pode tentar para ganhar o jogo: focar seus ataques no rei ou focar seus ataques nas outras peças. E como funciona essa questão dos ataques? Eu já expliquei sobre a ação de ataque, mas toda peça tem o seu pontinho de vida aqui, a sua pontuação. Nesse caso desse peão, é 2. É um dos peões com mais vida que tem, acredite se quiser. E isso quer dizer que ele, se tiverem 2 pontos para poder retirar da vida dele, ele vai acabar sendo destruído e enviado para fora do tabuleiro, onde fica na região do cemitério. Essa região do cemitério é muito importante porque qualquer tipo de habilidade que envolva o cemitério vai justamente englobar as peças que estiverem aqui, seja para trazer de volta ao campo, seja para poder funcionar como X peças no cemitério fazem aumentar X de ataque de uma peça. Então a relação entre tabuleiro e cemitério é muito crucial. E assim, quando um PV, que é o coraçãozinho aqui, chegar até 0, a peça vai ser destruída e enviada no cemitério. Então se você tiver, por exemplo, essa peça aqui, que é o Cavaleiro Nobre, que tem 2 de vida e 2 de ataque. Se ele estiver apto para poder atacar o peão do inimigo, o peão do inimigo também tem 2 de vida e também tem 2 de ataque. Sendo assim, se eu decido declarar ataque com o meu peão na peça inimiga, ele vai ser destruído apenas com o fato de eu declarar esse ataque. A menos que, claro, ele tenha alguma coisa para fazer e negar o meu ataque.
E acredito que para finalizar só falta um exemplo: as fusões. As fusões funcionam como uma forma de você se livrar das suas peças para criar uma mais forte. Então assim, elas vão sempre ter um requisito aqui, como está dizendo aqui, um cavalo nobre mais um paladino level 1. Então esse requisito vai ser o que define a sua condição para fazer a fusão. As fusões gastam 2 habilidades das suas ações, gastam 2 ações ao invés de apenas uma. Então você tem que saber quando que você vai decidir fazer uma fusão, para não acabar ficando esgotado de ações por turno. E no momento que você pode concluir o seu requisito com as peças adjacentes umas à outra, você consegue chamar ela ao seu tabuleiro. Nesse caso, ali diz cavalo nobre, que é essa peça aqui, mais um paladino level 1, que seria esse peão. Eu poderia pegar essas 2 peças adjacentes, retirar do tabuleiro e poder chamar aqui uma fusão num dos 2 espaços que foram utilizados os materiais para essa fusão. Agora eu tenho no meu tabuleiro uma peça mais forte, de 6 de vida, 3 de ataque e ainda possui um efeito, diferente das 2 que foram utilizadas que não possuem efeito nenhum. Além disso, é importante ressaltar que o tabuleiro é dividido em 3. O tabuleiro aqui funciona como tabuleiro do primeiro jogador, nessas 3 primeiras linhas, tabuleiro neutro, que seriam as do meio, e tabuleiro do jogador número 2. Por que isso? Porque existem alguns efeitos, como por exemplo renascer peça do cemitério, que você precisa trazer peça de volta. Para poder justificar e não complicar, ficando muito overpower, você renascer uma peça e renascer ela direto perto do oponente, o seu tabuleiro é a única região onde você pode renascer peças de fora do cemitério, fora do tabuleiro. Nesse caso, você renascendo uma peça, você pode trazê-la tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, mas jamais aqui. É sempre de 3 linhas da sua região do tabuleiro para trás. E o mesmo vale para outros efeitos que englobam a sua versão do tabuleiro. Tem efeitos de outras classes, como a classe mago, que ativam efeitos conforme as peças do oponente cheguem no tabuleiro neutro, que seria essa parte aqui do meio. Então é sempre bom ficar atento para a sua região do tabuleiro, que é quando você está seguro, e a região do seu inimigo. E assim você vai prosseguindo o jogo, movimentando peça, atacando, ativando a habilidade, até que um dos reis seja destruído ou as outras peças que não ele. Então você escolhe uma classe, seleciona as suas cartas, monta a sua estratégia, move, ataca, ativa a habilidade e tenta vencer o jogo. As partidas costumam demorar em média parecido com xadrez. Tem partidas que podem demorar 10 minutos, assim como tem partidas que podem demorar 1 hora. Mas o geral é de 20 a 30 minutos que demora cada partida. Não é muito complicado conforme você vai pegando o jogo, também não é muito difícil de aprender. Ao mesmo tempo que existem cartas que são mais de fácil aprendizado, cartas, por exemplo, como essa que não tem muita habilidade, são mais simples, existem cartas muito complexas, com combos muito complexos de serem feitos. Então tem um grande potencial de deck building. Quanto mais cartas você for descobrindo, mais tipos de reis, rainhas e peões, você vai conseguir descobrir muito potencial de estratégias diferentes, mais ofensivas, mais defensivas, do jeito que lhe agradar. E assim você monta a sua própria estratégia. Tudo isso vai estar complementado nos links que eu vou deixar abaixo. Como esse é um jogo que já está sendo projetado desde 2013, tem muita informação sobre ele, muita história por trás das cartinhas, muitas classes para serem projetadas, muitas cartas que não foram testadas ainda, então tem muito conteúdo para se desbravar por aqui. Então, caso você tenha interesse, tem os links aí das redes sociais, como o projeto anda. Pode falar diretamente comigo, a gente tem o Tabletopia e o Tabletop Simulator para testar o jogo, então tem muita coisa aqui para esse projeto.